fazer um vai e vem aí um pouquinho, porque a gente vai solidificar um pouco do que a gente viu a semana passada, tá? Então, nós estamos construindo esse conhecimento a respeito da criação de nós mesmos, como espíritos, né? Então, a gente viu na semana passada que nós somos criados como? Eu brinco que a gente chama de tábua rasa, né? Nós somos criados simples e ignorantes, né? E que a gente vem fazendo o nosso processo evolutivo, a gente sabe que a gente é espírito, que é diferente da matéria, né? Mas a gente precisa da matéria para poder evoluir, então são coisas que a gente já aprendeu, né? Mas uma pergunta, né? Vocês acham que Deus chegou e pegou uma varinha de condão e falou assim, agora vai surgir o Francisco, tchá, simples e ignorante, agora vai surgir a Uli, tchá, simples e ignorante, agora vai ser o Tiago, tchá, simples e ignorante. Vocês acham que foi assim o processo? Aí foi surgindo luzinhas, né? Porque a gente sabe que o espírito é uma coisa que, mesmo no livro dos espíritos, eles falaram assim, ó, não dá para, né? Alguma coisa né? Não é matéria, mas alguma coisa né? Vocês acham que foi assim? Que aí a gente foi criado simples e ignorante, falou, agora senta aí no banco da escola, vamos começar a te dar aula, e você vai sair da sua ignorância e vai sair da sua simplicidade, à medida que você aprende coisas, você vai se tornando mais complexo, né? Será que foi assim? Né? Fica meio estranho, né? Se tudo evolui, né? Se a gente percebe que a lei divina é uma lei de evolução, essa própria ideia, né? A ciência já mostrou que essa criação que tem do Adão e Eva, né? E que tem no Gênesis, né? A gente não pode interpretar os textos sagrados literalmente, né? Deus não fez o mundo em 6 dias e descansou no sétimo, né? Ali tudo tem toda uma simbologia, um ensinamento profundo, né, a respeito da criação, e a gente ninguém interpreta isso ao pé da letra, né, a não ser aquelas pessoas que estão navegando nisso. E quem mais sabe interpretar o Velho Testamento, ou essa parte do texto sagrado, é o povo judaico, né? E eles, né, quem teve um pouquinho de curiosidade sabe como é que eles lidam com as escrituras, né? Então eles vão profundamente em cada ensinamento daquele, extraindo a raiz do ensinamento, né? Então não foi assim que aconteceu essa criação. A gente foi criado simples e ignorante, sim, né? Mas agora nós vamos, não dá, né? Vocês estão começando agora, não dá para a gente pegar um monte de conhecimento e despejar em cima de vocês, né? Então agora nós vamos ter uma breve visão do que se entende-se pela criação, ou como é que a gente chegou até aqui. Tá? Alguém queria fazer algum tipo de colocação em relação a isso? Então tá, nós vamos falar agora, vocês vão começar a receber o que eu estou falando aqui, mas vocês podem parar e perguntar, tá, gente? Então vamos lá, nós vamos começar a falar um pouquinho. Então a gente já viu que não é pela varinha mágica. Sim, a gente foi criado simples e ignorante, né? E uma das coisas que a gente precisa entender, e nós vamos aprender isso com bastante intensidade, é que tudo evolui, né? A lei da evolução é uma lei constante na natureza, né? Então não tem nada pronto, né? E tem uma sabedoria implícita nisso tudo, que a gente, às vezes, por ser um pouco... Nós temos o problema da gente ser um pouco imediatista, né? Então, você quer entrar na faculdade, o cara está formando e já quer o melhor emprego, né? Ele não quer ser estagiário, né? E ele já vê o outro lá com sucesso, mas o cara tem 5 anos a mais que eu só, e ele já está fazendo isso, está fazendo aquilo, né? Mas os 5 anos só não é aquilo, né? Então, essa visão, né, de que as coisas acontecem com velocidade, é claro que esse mundo moderno nosso é legal, né? Você faz aqui, você pega o celular, já instala o aplicativo, já está usando, já estou... Né? É bacana ver essas coisas acontecendo, né? Mas a gente sabe que para chegar até onde chegou,
teve um tempo todo desse processamento. E para que a gente compreenda como é que isso funciona, né? A gente precisa começar a entender que e a gente tem aquela concepção ainda que a vida é uma só, né? E que o que eu tenho que fazer é nessa vida agora, nesses 60, 70, 80 anos, porque eu tenho esse prazo para chegar no final dela. A gente sempre viveu aí com esse pensamento, né? É claro que culturas um pouco mais espiritualizadas já sabem a respeito de que isso não pode ser assim, né? Que o tempo é muito curto, né? A pensar também que antigamente o pessoal desencarnava num período, uns ciclos menores, né? Então, o cara com 30, com 25 estava bem vivido, né? O cara já tinha passado por várias situações e estava ótimo, viveu 25 anos e morreu e já cumpriu a vida dele, né? E a gente percebe que isso não é nada hoje, né? Passa-se 10 anos na vida da gente e a gente nem vê passar direito, né? Então, essa ideia dessa pressa, né? Dessa coisa, a gente agora vai começar a entender um pouquinho que as coisas não são assim, né? Então, hoje, se a gente olhar para nós somos espíritos internos. A gente já aprendeu também que o que é o espírito? É o ser inteligente do universo, ok? Nós já vimos isso? Né? Nós somos os seres inteligentes, olha que orgulho, né? A gente tem inteligência, né? Inteligência é capaz de construir as coisas, é capaz de fazer deduções, é capaz de fazer ilações. A gente tem aquela inteligência que a gente aprende coisas que a gente não sabe, a gente, depois que aprende, a gente pratica e ensina para outros, a gente consegue transmitir. Isso é uma riqueza, né? A inteligência nossa, né? Nos permite descobrir, pegar um mineral e transformar num computador, né? Fazer uma lente de óculos, resolver problema de coluna com pino, e assim vai, né? Fazer uma vacina em menos de um ano e já começar a combater um vírus que surgiu não sei da onde. Então, assim, a inteligência é uma beleza, né? Mas ela não surgiu assim, né? Nós somos feitos simples e ignorantes, né? A gente já aprendeu isso. Então, só para a gente entender um pouquinho da onde que a gente veio, né? Então, não foi da varinha mágica, né? Então, o que nós vamos começar a compreender, né? O ser humano é um pouco orgulhoso, né? Vocês vão que ponto, vocês vão ver onde que eu quero chegar, né? Se para o ser humano a teoria do Charles Darwin foi uma coisa meio chocante para a época que ela veio, não foi? O Charles Darwin trouxe a teoria da evolução, né? Para o conhecimento, naquela época ainda tinha-se muito do Adão e Eva, né? Que Deus criou o ser humano do jeitinho que ele é, o Homo sapiens lá, né? Adão e Eva, e a partir deles toda a humanidade se formou, né? Mas não conseguia interpretar, né? É claro que alguém sabia que não era assim, né? Que estudava essa escritura, mas ele foi muito combatido, né? Por conta dessa teoria da evolução. E principalmente que a gente pode, e pela essa análise, ter descendência de animais. Aí o ser humano falou, eu, descendente de macaco, imagine, né? Se a gente já é racista entre nós, né? Imagine você falar que você veio descendente de um símio, né? Então, o nosso orgulho é tão exacerbado que a gente não consegue conceber isso, né? Então, agora nós vamos começar a entender um pouquinho disso aí, tá? Então, só vou fazer uma pontuação em relação a isso para que a gente entenda, né? Então, gente, a gente foi criado simples e ignorante, mas num estágio bem simples e bem ignorante, que a gente não poderia nem chamar de espírito. Ele não foi criado espírito. A gente sabe que o espírito é o ser inteligente do universo. Mas quando a gente começou a nossa caminhada simples e ignorante, a gente era um princípio inteligente. Tá? E, Paulo, começou a complicar a coisa, né? Que história é essa de princípio inteligente? É só você olhar o seu pet. Você tem pet aí ao redor, né? Um cachorrinho, um passarinho, um hamster, qualquer coisa, né? Se você não tem, seu vizinho tem que fica te incomodando, né? Alguma coisa nesse sentido aí deve ter, né? Um passarinho, né? Aí você percebe, né? Tem vida nesse ser? Tem. Tem gente que fala que o cachorro dele fala, né? Ou ele entende o que você fala. Tem gente que
né? Meu cachorrinho fala comigo, ele vem conversar, quando eu estou triste ele vem me fazer carinho, né? Então a gente atribui até sentimentos aos nossos pets, né? Então a gente consegue perceber que a natureza, os seres vivos, né? Já classificando com os animais, eles têm uma vida, né? E a gente percebe quando você tem o pet, quando a gente perde um pet, a gente tem um relacionamento com esse animal, né? Apesar dele ser um animal irracional, mas rola ali um sentimento, né? A gente consegue sentir isso do animal. E quando você passa a mão nele, você vê a expressão de felicidade dele, né? Então ali não é uma máquina, né? Ali é um ser. Só que ele não tem pensamento contínuo, né? O que nos separa do animal é que o animal não tem pensamento contínuo, ele não consegue, né, ter memória, ele não consegue fazer deduções, então ele vive, né? Ele tem lá alguns momentos, a gente também, em termos de ciência, conhece pouco ainda da vida animal, né? Então a gente percebe nesses seres que estão mais próximos da gente, que eles têm a sua vida, né? Então tem alma, né? Ali é um princípio inteligente, gente. Enquanto não é espírito, só para a gente deduzir, mas tem vida? Tem. É espírito? Não. Porque eu só sou espírito quando eu adquiro livre-arbítrio e pensamento contínuo, tá? Então, só para a gente já, agora, para a gente falar, como é que eu sei que o cara é um espírito? Não, ele tem pensamento contínuo e já tem livre-arbítrio. Livre-arbítrio relativo, tá, gente? Toda vez que eu falar livre-arbítrio para vocês, é relativo. Que o Criador é tão bondoso, tão misericordioso, que ele só vai atribuindo as nossas decisões, a intencionalidade das nossas decisões, à medida que a gente vai amadurecendo o nosso livre-arbítrio, tá? Então, enquanto a gente é mais primitivo e a gente transgride algum tipo da lei divina, ele já sabe que aquilo não é intencional, porque nós estamos fazendo uma experiência ainda de crescimento, né? Então, quando não é intencional, aqueles atos já são. Se a justiça humana já considera isso, imagina a justiça divina, né? Então, eu tenho esse livre-arbítrio, isso é que nos distingue dos animais, que é o reino imediatamente anterior ao nosso. A ciência já classifica assim, né? Mineral, vegetal e animal. Olha aí, a ciência nossa já deu o caminho o qual a gente fez para poder chegar onde a gente está. Tá? E a própria ciência já começou a descobrir isso, que é a teoria do evolucionismo do Darwin, só que a ciência analisa só pelo lado material. E a doutrina espírita, já revelando o mundo dos espíritos, vai nos explicar que isso aí é um conjunto, né? Que esse princípio inteligente já é um princípio inteligente espiritual, que aí ele vai se desenvolvendo tanto no plano material quanto no plano espiritual. Então é um trabalho em conjunto, ok? Então, vocês já caíram a ficha de vocês que a gente veio do mundo animal? Vou contando devagarzinho isso para vocês, tá? Para vocês não ficarem bravos comigo, né? Então, a gente veio do mundo animal. Vou contar outra coisa mais assim, pode ser chocante. Antes da gente ser animal, a gente veio do mundo vegetal, tá? A gente já foi uma plantinha, a gente já trabalhou com a clorofila, a gente já deu flor, a gente já deu fruto. Paulo do céu, o que você está me falando? Eu já fui uma árvore? Foi uma árvore. Por isso, quando você abraça a árvore, você está abraçando um ser vivo, né? E vou contar uma coisa mais séria ainda, né? Antes da gente ser árvore, a gente estagiou no reino mineral. Quer dizer que eu fui pedra, é? Daquelas bem doídas na hora que taca na cabeça de alguém, foi essa pedra. Ainda bem que você não se taca você mesmo, né? Então você não tem culpa de ter quebrado a cabeça de alguém sendo um mineral. Nossa, mas que coisa chocante isso, né? Quer dizer, então, que eu saí, que eu era um grão de areia e cheguei a ser um espírito? Sim, mas quanto tempo demorou isso? Falam, aí eu vou brincar muito com vocês disso aí, que tem a revista Caras Espiritual, tá? Então fala, é uma fofoca espiritual isso, né? Fala na revista Caras Espiritual que a gente tem mais ou menos uns 5 bilhões de anos aí de caminhada, nós, como saindo do mineral até nessa condição que a gente está hoje. Pode ser uma mentirosa isso aí, tá? Mas eu digo assim, é um bom tempo, né? A contar que a Terra vai durar mais 5 bilhões de anos, isso já a ciência já comprova, que essa nossa casa aqui daqui 5 bilhões de anos, ela não existe mais, baseado na duração do Sol, né? Então o Sol já está calculado
pelas emanações lá dos gases e de todo o processo que a gente já conhece, né, através da ciência, que ele vai durar mais 5 bi, né? Então a gente já está andando a 5 bi, beleza, né? É um tempinho bom, né? A gente saiu lá do mineral e chegou ao hominal em 5 bi. Vocês vão falar assim, o Paulo pirou hoje, né? Então, assim, gente, tem muita coisa para ler, tem muita coisa para estudar, para compreender. Aí nós vamos entender por que que a gente consegue habitar um corpo desse e dar conta dele. Olha como é que a sabedoria divina é imensa, né? Quem estudou biologia, acho que a maioria de nós estudou um pouquinho, pelo menos no ensino médio lá, né? Gente, a gente sai de uma unicélula em 9 meses, tá? A gente sai do espermatozoide, de um óvulo e de divisões de célula a partir de uma, né? Depois que fecunda o ovo, ele começa a subdividir. Aquilo em 9 meses, a gente sai de um ser unicelular e vira isso aqui que a gente virou em 9 meses. A gente ganha um corpinho novinho para poder viver essa existência. A gente faz a trilha toda de um ser unicelular e tem um ser completo, fechado, né? Um hardware perfeito para que a gente possa reencarnar. Vocês acham que isso foi conseguido assim, do nada? Né? Então, hoje a gente habita e consegue, né, desenvolver, porque vocês vão estudar isso mais para frente, que quando você reencarna, o seu corpo forma-se, mas você está ligado a ele, e a sua energia espiritual é que também possibilita que as células façam toda essa transformação, o seu perispírito. Então, na hora que você se... Nós vamos estudar isso depois com mais calma, tá? Na hora que a gente... Pode falar, Uri. Fiquei na dúvida, porque um dia eu te perguntei sobre encarnação, digamos, vamos colocar interracial, tá? Okay. Você falou que não teria como, tipo, o cachorro vai ser cachorro, ou enfim, vai encarnar no mundo animal e humano no mundo animal, etc. E agora você está falando que a gente já foi. Isso é em eras geológicas, digamos assim, por um período todo mundo que estava aqui era pedra, acabou tudo, hecatombe, não sei o quê. Por outro período todo mundo era plantinha, assim? Como é que é isso que não, pode ser? Não é assim, ótima questão que você colocou, tá? Então, vamos dar um break aqui agora para explicar isso, né? Por favor. Isso aí é uma coisa muito importante para a gente não fazer confusão, tá? Uhum. Então, só que depois me pega onde é que eu parei aqui, que o velho você já viu, né? Interrompe o velho e depois eu não consigo voltar onde eu estava. É assim, gente. A gente veio fazendo estágio do mineral, vegetal, animal e hominal. Só que no planeta Terra, aqui no nosso planeta Terra, que a gente teve a nossa primeira encarnação como hominal, a gente não foi animal aqui, tá? Tá. A gente migrou, a gente fez, então, geralmente, tá? A gente faz esses estágios em planetas diferentes. Então, você era mineral no outro planeta, aí você faz uma progressão do mundo mineral, depois você vai fazer uma progressão no mundo vegetal, em outro planeta, depois você em outro planeta vai fazer uma progressão no mundo animal, aí quando você estiver pronto para ganhar o pensamento contínuo e o livre-arbítrio, e já conseguir dominar um corpo ou influenciar um bando de célula a formar um corpo, você vai estar num outro planeta. Porque senão viraria uma bagunça isso, né? Então, aquela pergunta que o pessoal fala assim, o meu pet, né, porque aí o pessoal começa a estudar a doutrina espírita, escuta alguma coisa desse tipo e fala assim, quer dizer que o meu pet vai virar um ser humano aqui nesse planeta? Não, aqui nesse planeta ele vai ser pet a vida inteira. Ele vai fazer uma progressão no mundo animal. Então, ele vai ficar 5 bilhões, 10 bilhões de anos fazendo um aprendizado todo aí nesse mundo animal. E também ele não precisa fazer o ciclo todo aqui, ele pode migrar daqui para um outro planeta. Isso tem uma organização interplanetária que faz essa condução. São os agentes divinos. Só para vocês perceberem que nós vamos ter muito emprego depois que a gente deixar o planeta, tá? Então, os agentes divinos que cuidam de cada um, né? Olha a grandiosidade dessa coisa, gente. Então, se você pensar que toda aquela um morro de areia vai virar a princípio inteligente, e isso tem que ser guiado e conduzido por outros espíritos que vão ser os tutores, é uma coisa assim, não tem como, né?
a gente classificar, né? Cada um de nós vai fazer um caminho, né, de evolução que a gente vai poder cuidar de irmãos nossos em formação. Isso aqui é o que o Pai quer que a gente faça, né? Que a gente participe da criação. Que a maior felicidade nossa vai ser trabalhar nas leis divinas. Eu já contei isso para quem veio da... Pode falar. Então, só assim, por exemplo, um animal que está hoje na Terra já pode ter evoluído de molusco e hoje ser um golfinho. Isso. Tá, então dentro das classificadoras, do mais esquisitinho para o mais inteligente, vamos colocar assim. Isso. Aí ele vai fazendo a progressão, fazendo os aprendizados, porque pense bem, né? Para você habitar um corpo que você tem hoje, a gente tem muito de instinto, não tem? Uhum. Então, à medida que a gente vai evoluindo, a gente vai trocando instinto por sentimento, mas aquele instinto de preservação, né? Todos esses instintos que nos guiam, né? Que é a lei divina que opera dentro da gente, que a gente trouxe do mundo animal, a gente aprendeu lá no mundo animal, né? Então, um monte de instintos hoje que nos são muito úteis, a gente fez um aprendizado extenso lá no mundo animal, porque lá é só instinto, né? A gente é guiado pelas leis divinas 100%. Né? Então, o animal sente um cheiro de um predador, ele sai correndo. Aquilo é instinto. Ele não vai ficar, ele não tem como pensar, né? Ele não pensa. Ah, vai vir um leãozão com aquela boca imensa para mim comer. Não, ele sentiu o cheiro, ele tem um instinto que ele tem que sair correndo. Nesse momento, ele começa a correr em determinada direção, né? O instinto da mãe que ela vai fazer um ninho para receber os ovos e vai chocar do pássaro e vai recriar, ou a tartaruga que viaja não sei quantas coisas para poder desovar os ovinhos de determinada praia em específico, que é só ali que vai conseguir procriar a espécie dela, entendeu? Então tem toda essa lei que conduz isso aí, né? E quando você disse aquilo lá que Deus colocou os 30 bilhões, estimados 30 bilhões de espíritos na Terra, entre todos os reinos, ou desses que estão pulando de planeta a planeta? Espírito. Espírito. Não é de todos os reinos. Aqui, nós somos 30 bilhões de espíritos. Na Terra. Revista Caras, tá? Vai estar entre 24 bi e 30 bi, tá? Eu já ouvi 22, já ouvi 24 e já ouvi 30. Tá? Então, a média entre 20 e 30. Hoje, a proporção que está, assim, 1/3 está encarnado, tá? Beleza. Mais ou menos. Então, a gente tem 1/3. À medida que a humanidade vai evoluindo em capacidade de produção de alimento, em recurso hídrico, em cuidado com a natureza, vai permitindo que mais espíritos reencarnem ao mesmo tempo. Então, possivelmente, né, porque tem muito espaço na Terra, né? O pessoal comprou tudo e agora Deus vai organizar, Jesus vai organizar esse troço assim, falar, essa terra toda que é sua não é sua não, viu? Vai dividir isso melhor aí, porque tem mais gente para poder morar, né? A gente ainda está desorganizado em relação a isso, né? Tem um monte de gente que é latifundiário e tem gente que não tem onde cair morto, né? Então isso vai equilibrar, né? Isso é um desequilíbrio econômico aí do egoísmo humano, né? Mas eu digo assim, você vai daqui para Ponta Grossa, quantas cidades tem? Pouca, né? Uhum. Tem muita, não é tudo coladinho uma na outra, né? Então tem espaço, né? Tem espaço. Mas você falou que entre cada encarnação fica lá 150 a 200 anos se preparando, que é o tempo em que os outros 2/3 estão passando por aqui, daí talvez faz um rodízio. Não, e à medida que a gente vai evoluindo, isso pode encurtar. A gente não sabe, né? Uhum. A gente não sabe como é que nós vamos evoluir, né? A gente sabe que a gente está dando uns trupicão legal, né? A gente podia estar melhor, não está. A gente vê pessoa morrer e vai dormir sossegado, né? Então a humanidade ainda está, né? Nós estamos numa situação complicada, né? Mas nós estamos evoluindo, né? E nada é com pressa. Diga, Thiago. Tomando por esse ponto aí, o que eu também fiquei na dúvida era se todos esses espíritos e esses princípios vitais chegaram ao mesmo tempo na Terra, ou alguns acabaram vindo depois, né? Ou como é que poderia ter funcionado tudo isso? Eu imagino que seja uma engenharia muito complexa.
Gente, à medida que vocês forem estudando, vocês vão ver assim, para a Terra, aí a ciência humana, né, vai dizendo isso também, né? E o André Luiz aponta muito isso, né? As obras de Kardec também, né? Claro, tudo sempre tem uma referência em Kardec, mas ele, né, no prazo que ele teve, ele não conseguiu, né? Claro que vieram as obras complementares depois, né? O André Luiz, uma hora que vocês estiverem mais fortinhos aí de doutrina, vocês vão ler o livro Evolução em Dois Mundos, né? Aí ele vai te dar um detalhe maior, como é que foi a formação do planeta, como é que esse princípio inteligente veio para cá, né, que ele estava latente no fluido cósmico universal. Aí ele já consegue dar um pouquinho, né? Mas assim, quando os espíritos, nós como espíritos viemos, é diferente. E também chegaram princípios inteligentes junto, entendeu? Então o pessoal que estava fazendo uma migração de um reino mineral para o vegetal, os que vieram do vegetal para o animal. Então aqui nós temos tudo aqui na Terra, né? Temos o mineral, temos o vegetal, temos o animal e temos o hominal. Cada um chegou no momento e está fazendo o seu processo de evolução. Tá? Tanto que o hominal também chegou bem depois, né? Então, se você pegar a nossa, quando foi o primeiro, né, Neandertal, aquela, a gente, isso é datado aí, me ajude aí, né, quem estuda melhor isso aí, se eu te falar bobagem, vocês podem me corrigir, que eu não tenho isso. Eu não sei se são 300 mil anos atrás, alguma coisa assim, né, que tem notícia dessas primeiras civilizações aí. Você pega um planeta que a ciência já calcula que é de 5 bilhões, né, de anos, o nosso planeta já desde da época que ele saiu da massa solar lá, que foi a bola de fogo, né? Então, o nós como homens sapiens aqui, a nossa espécie, né, ela é bem recente, né, de acordo com a idade da Terra. Só que nós já fizemos a nossa evolução em outros planetas, né? E nesses 5 bilhões de anos, os princípios inteligentes estão fazendo os estágios deles, né? Porque, gente, senão a nossa vida não seria possível. Como é que a gente ia viver como hominal num planeta que não tivesse vegetal? Como é que a gente viria como hominal se um planeta que não tivesse animal? Vocês entenderam como é que a gente interdepende dos outros níveis para poder fazer a nossa evolução? Então, cada um está fazendo numa época, né? Mas está todo mundo encontrou aqui nessa casa. E vocês vão perceber, à medida que vocês lerem os livros que contam com um pouco mais de detalhe, o nosso lar, que lá no plano espiritual, que a gente passa a maior parte do tempo, tem animal, tem vegetal e espírito. Assim, Paulo, mas é sim, eles estão fazendo evolução. Então a gente faz evolução encarnado aqui na Terra e faz evolução também no plano espiritual. Só que a gente está em volta da mesma casa, que a Terra é a nossa casa planetária agora nessa fase nossa de evolução. E é a casa planetária dos nossos pets na fase de evolução deles, das plantinhas na fase das orquídeas lindas, maravilhosas na fase de evolução delas, né? Dos minerais que estão aí propiciando. Esse computador, gente, é silício, né? Que vocês estão aí falando nele. Tem um bando de cristal de silício aí que está propiciando. Eles estão levando elétron para cá, trazendo elétron de lá. Aí você olha dentro do seu corpo, toda a corrente elétrica que corre dentro do nosso corpo, né? Então, o nosso coração, ele é movido a eletricidade. Você não tem nenhuma pilha aí, né? Vocês tiveram que trocar a pilha alguma vez? Não, né? Mas é gerada a eletricidade dentro da gente por reações químicas, baseadas nos alimentos que a gente consome, no ar que a gente transforma, né? Da onde que a gente aprendeu isso tudo, né? Como é que esse corpo funciona dessa forma? Como é que a gente consegue lidar com ele? Porque nós fizemos diversas N experiências em relação a isso. Tá? É legal esse negócio, né? Mas tem que estudar, gente. Por isso que isso aqui, vocês estão dando os primeiros passos, tem muita coisa legal para ler, né? Então vocês vão passar pelo Livro dos Espíritos, assim, vão ficar maravilhados. Depois vocês vão começar a ler o livro do André Luiz, vão ficar mais maravilhados ainda, não vão entender nada, né? Vão ter que juntar em grupo de estudo para poder tentar compreender um pouco melhor. E cada passo que vocês derem, vocês vão ficar maravilhados com a criação divina, o amor que tem nisso tudo pela humanidade, né? E a gente começa a compreender, né, onde a gente está inserido. Como é que nós vamos respeitar a natureza se a gente não entende isso? A gente, numa fase de evolução anterior, a gente consome a natureza como se fosse uma obrigação dela, né? Depois que você começa a entender que são planos de evolução que estão juntos com a gente aqui, que estão para servir a gente, você começa a respeitar isso de uma forma muito grande, né? Aí você...
Paulo, eu posso fazer só um parênteses, Claro. um pouco fora da doutrina, mas não sei quantos do grupo já viu ou teve oportunidade de ver aquela série que foi produzida há uns 40 anos atrás e depois foi reproduzida novamente, que se chama Cosmos. Teve um astrofísico, né, o Carl Sagan, que ele fez uma base. E depois, nos anos 2010, 2008, 2010, um outro astrofísico, o Neil deGrasse, ele reeditou com tudo que a humanidade conseguiu colocar de conhecimento. Então, tem 2 episódios que são muito interessantes, que ele é baseado na informação de que o universo tem algo em torno, o universo conhecido, né? Que o homem imagina, que conhece, que está na janela de tempo, de 13 bilhões de anos. Então, ele coloca num calendário cósmico como é que foi, desde o Big Bang até chegar no estágio que a humanidade está. Então, nós estamos, nesse calendário cósmico, no último minuto do ano, que aconteceu tudo isso que nós estamos vendo aí, isso que você colocou, né? O homem surgiu em que momento, né? E tal. Então, são 2 episódios, eu posso até passar no grupo, eles estão no YouTube, são 2 episódios de 7 minutos, e para quem gosta de ciência e tem perguntas, vai ter muita assim, informação ali, lógico, é baseado no que a ciência conhece até hoje. Daqui 100 anos é outra realidade, mas pelo menos é uma linha de tempo, né? Sim, é legal porque a ciência vem comprovando isso, né? Sim. Ótimo, ótimo. Coloca lá, Francisco, eu quero assistir, eu não vi, não. Então, gente, é assim, é isso aí, entendeu? Vocês estão percebendo como é que as coisas funcionam, né? Então, à medida que a gente vai evoluindo, né? Então, a gente não chegou nesse estágio que a gente está agora e não foi de uma hora para outra. Gente, esse conhecimento é tão importante que a gente vai começar a diminuir a nossa ansiedade, tá? Isso aqui tem um trabalho psicológico por trás desse negócio todo, né? À medida que você começa a compreender como é que essas coisas vão transcorrendo, você começa a dar tempo a você mesmo, né? Não querendo se exigir muita coisa com tanta velocidade, para que a gente possa compreender que as coisas têm um ritmo, né? E tem uma forma de acontecer que as mais das vezes elas estão fora do... As mais não, eu digo que bastante por cento fora do nosso controle. E toda vez que a gente tenta antecipar, né, alguma coisa que tem que ter tempo para ser concebida, a gente se estrepa, né? O Emmanuel fala, gente, ler Emmanuel é assim, pensa numa coisa boa que vai acontecer nessa encarnação de vocês, é ler todos os livros do Emmanuel, tá? Então, o que vocês puderem ler de livro que tem espírito Emmanuel, né? Só para dar um overview, né? O Emmanuel foi um senador romano na época de Jesus, né? Ele foi um escravo lá no início do cristianismo. Ele foi um escravo logo no ano 300 depois de Cristo. Ele já foi sacrificado como cristão, né? Ele recebeu o convite de Jesus para ir para seguir os passos do mestre. Na época de Jesus, ele teve contato com o Cristo encarnado, ele não aceitou o convite do mestre, né? 200 anos depois, ele estava sendo sacrificado como um cristão já, né? Depois ele foi, em 1800, ele já era um padre jesuíta na Espanha. Depois ele reencarnou aqui no Brasil como Padre Manuel da Nóbrega. Ele é um dos maiores estudiosos de evangelho que existe, né? Então, o conhecimento que ele tem a respeito do Cristo é assim uma coisa maravilhosa. E ele fala assim: o tempo não respeita nenhuma obra feita sem o concurso dele.
Então, qualquer coisa que você construa sem o concurso do tempo, o tempo não vai respeitar aquilo. Aquilo vai ser desmontado para ser reconstruído no tempo que é necessário, né? Então, a gente guarde isso toda vez que a gente tiver com um pouquinho de pressa em relação às pessoas, que a gente quer, às vezes, empurrar as pessoas, né? Ou empurrar alguma coisa, e às vezes a gente quer empurrar nós mesmos em condições que a gente não tem condição de assumir, né? Então, é muito importante a gente entender, né, esse processo evolutivo que a gente tem, né? Então, tudo que nós vamos estudar aqui hoje, até o final, espero até as 9h30, né, nós vamos entender que nós estamos numa fase da evolução que a gente precisa compreender o nosso real estado, para que a gente possa saber o porquê que a gente está passando por tanto apuro, né? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Ok, gente? Tudo bem até aí? É uma pincelada, tá? A gente pode aprofundar mais, poderia aprofundar mais, né? Mas, assim, não é o objetivo agora do nosso ESD, tá? O objetivo é despertar interesse de vocês. Quem quiser aprofundar um pouquinho mais sobre isso, né? A gente vai orientar em termos de leitura, né? Mas é importante entender aqui essa descendência que a gente tem dos reinos anteriores, né? E esse princípio inteligente, ele vai ganhando corpo, ele vai ganhando instinto, ele vai ganhando inteligência, ele vai fazendo todos os estágios, aí quando a gente se transforma em espírito humano, né? Que a gente ganha o pensamento contínuo e ganha o livre-arbítrio, né? Então a gente foi tábua rasa lá no comecinho, tá? Que isso veio sendo construído. E a gente não teria como a gente fazer a nossa evolução sem fazer todos esses passos. Senão a gente não conseguiria dominar hoje a matéria como a gente domina. Vocês perceberam a relação que tem entre a matéria e o espírito, né? Acaba o princípio inteligente estagiando pela matéria, e a matéria que está lá concebida como matéria, ela vai acabar se transformando em princípio inteligente. Isso tudo, né? Nós vamos virar tudo espírito, né? Que o Criador, como a gente viu na reunião passada, né? O que seria de um Deus reinando sobre a matéria inerte? Não teria muito sentido, né? Então ele reina sobre espíritos em evolução, né? Espíritos que têm o que fazer, né? Então é uma maravilha, né? A gente ter o que fazer, né? Que a pior coisa que a gente pode ser fadado é não ter objetivo, não ter propósito, não ter o que fazer, né? Você quer matar alguém é não ter o que fazer, né? A gente aguenta ficar de férias 1 mês, 2 meses, no terceiro mês a gente quer trabalhar, fazer alguma coisa, quer estudar alguma coisa, ninguém aguenta isso, né? Então é isso, gente. Basicamente, a pincelada em termos de evolução que a gente podia dar, a gente deu uma aprofundadazinha nisso aí. Tudo bem? Mais alguma questão? Então, todo mundo vai tratar melhor o seu pet dessa vez, vai economizar água, vai cultivar a plantinha direitinho. Oi, diga, Thiago. Eu posso dizer, então, que, pensando nessa parte mais de motivação, que a gente evoluiu muito já para chegar até aqui. Então, também não estamos... Nós vamos ver agora. Aí eu vou... Estamos no caminho. Mas você vai ficar triste na hora que a gente entrar na pergunta 100 do Livro dos Espíritos, mas não é para desanimar, não, tá? Tá bom. Mas já a gente já vai ver que a gente está evoluído, mas nós, em termos, nós estamos na primeira escala de evolução, né? Isso aí é para a gente aprender a ter um pouquinho de paciência com a gente e com o nosso próximo, né? Aqui no tomo, gente, a parte seguinte aqui é o roteiro. A gente falou de perispírito, tá? Uma coisa que eu esqueci de falar de perispírito para vocês na reunião anterior, é assim, o perispírito, a gente já sabe que é o corpo do espírito, certo? Se a gente não tivesse perispírito, primeiro, a gente não conseguiria habitar corpos materiais, que é muito denso, com o espírito que é uma luz, né? A gente já aprendeu que o espírito é uma luz, é uma energia, né? Então, para que ele possa conviver no mundo material, ele precisa de uma roupa, de uma interface, né? Quem é da área de informática vai entender fácil isso, né? Precisa de uma interface, né? Para você poder lidar com as coisas, né? Então, o perispírito é a nossa interface com o mundo material. Então, quando você viaja de um lugar para o outro, você sai daqui, vai para o inverno, você tem que levar a roupa mais grossa, não tem? Senão você vai passar um baita frio lá.
Se você for para a África, você vai levar roupa leve, que você vai passar bastante calor lá. Então, da mesma forma, quando a gente transita no plano espiritual, dependendo do por onde a gente estiver, o nosso perispírito vai se alimentar da energia daquele lugar para poder formar o corpo espiritual lá. Só para vocês entenderem que tem essa adaptabilidade, entendeu? Então, se a gente vai se deslocar de um lugar para o outro, o nosso perispírito se adapta àquele lugar para a gente poder fazer o interfaceamento lá naquele lugar. Sempre lembra do exemplo de você viajando para o frio, você viajando para o calor, você troca a roupa para poder conviver naquele momento ali. Então, o perispírito ele é constituído da matéria que existe em volta da onde você está, como espírito. Ok? Só para a gente... mas o perispírito é uma coisa... ela é plástica. O perispírito é uma coisa plástica, né? E quanto mais evoluído a gente for, mais ela vai ser rarefeita e mais a gente vai conseguir Vixe, eu não vou conseguir falar isso. Maleável, né? Maleabilidade. Aí quem conseguir falar isso aí, eu vou ficar treinando a semana inteira. Maleabilidade, não sei o quê. Então, à medida que ele vai andar, ele vai se moldando e você, quanto mais evoluído, mais fácil é. Né? É isso que acontece com esse nosso amigo perispírito, que é a parte integrante da nossa vida e a roupa que a gente sempre vai usar, né? Aí a hora que a gente for o espírito crístico, né? Você imagina Jesus, gente, que é o espírito mais evoluído que a gente tomou conhecimento. Para ele poder estar encarnado aqui na Terra, né? Imagina o que o perispírito dele não teve que se adensar para poder entrar num corpo denso igual o nosso. Sofreu o danado, né? Demorou, né? Diz a cálice espiritual que ele demorou 1000 anos para poder chegar até aqui, da onde ele estava, né? No plano que ele fica, né? Mas sempre lembrando assim, gente, Jesus está num plano superior, mas ele é equivalente ao Sol, tá? A gente não vive sem energia psíquica do Cristo. Do mesmo jeito que a gente não vive sem um raio solar, a gente não vive sem a energia psíquica do Cristo. Se essa energia psíquica some do planeta, a gente já tinha se matado um ao outro aí há bastante tempo. Ele que traz um equilíbrio para o nosso atual estágio de evolução. Tudo bem? Então tá, a gente já falamos do perispírito, agora nós vamos lá. Algum comentário, alguma coisa? Então, assim, alguém me prova que espírito existe aí? Me dê uma prova que você tem um espírito, você é um espírito. Vocês estão na rua 15, a RPC chega com o microfone, né? Vai falar assim, me prova que você é espírito agora no jornal da meio-dia. E aí, o que vocês vão falar pro repórter? Eu falaria para ele, a gente tem alguns medos nessa vida que a gente não entende o que é, então isso só veio de outras vidas, doenças que a gente também não sabe, são, não sei, processos karmáticos ou alguma coisa relacionada também a outras vidas. Esse corpo que ele é matéria, ele é inanimado, então para trabalhar com ele só poderia ter alguma coisa, só poderia ser um espírito para poder animá-lo, para a gente poder trabalhar. Mas a ciência não fala para você que isso é tudo relação, toda essa manifestação nossa é reação química? A ciência materialista não fala isso? Mas é difícil aceitar isso, né? O seu sentimento, o seu amor, com a sua raiva, com o seu ódio é proveniente de reações químicas, de um neurotransmissor, de um neurônio que pensa, o neurônio pensa, né? Mas isso parte de algum princípio, né? Então essa reação química ela vai partir de algum princípio. Então
Esse princípio não há pode efeito ser sem nada, né? causa, não há efeito sem causa, né? Aí começa, né? Assim, puxa vida, né? Então, assim, é uma coisa assim, eu diria que é instintivo, tá? A gente acreditar que a gente é muito mais do que esse corpo que a gente habita, né? Eu acredito que cada um de vocês que hoje está aqui estudando doutrina espírita já tem ciência disso. Eu não preciso provar para vocês que vocês são um espírito, né? Que vocês são uma alma que, quando esse corpo parar de funcionar, vocês vão continuar vivendo. Eu acredito que nenhum de vocês aqui hoje está estudando isso para tentar entender o que é isso. Lá dentro do coração de cada um de nós, a gente tem essa certeza, né? A gente pode até ter medo de morrer por conta de quê? Eu não sei se vai doer, né? Ou quanto vai doer, né? Então a gente assiste filme de gente que morre gritando, a gente já viu alguns desencarnes talvez próximos de nós, com algum tipo de sofrimento. Então a gente tem medo de passar pela transição, né? Mas a gente lá dentro do nosso íntimo, a gente já tem essa crença, né? Que é muito mais, né, do que uma parte material. Mas só que vamos agora, então, vamos lá para a doutrina, tá, gente? Então, como é que a gente provaria, né? Então, vamos pensar no Allan Kardec. O Allan Kardec é um educador, lá com seus 50 anos de idade, foi criado dentro da igreja, com princípios morais, né? Perfeito. Mas uma pessoa de ciência, né? Escrevia os livros didáticos da França, de repente começaram a ter as mesas girantes, fenômenos que o pessoal tinha isso como... Não tinha o Big Brother na época, então a turma reunia não tinha TV, não ia assistir isso, aí começou a bater um monte de mesa, a mesa começou a voar, isso assolou Paris e toda a Europa naquela época, né? Aí ele falou, vamos lá ver o que é isso, né? Aí ele começou a fazer perguntas para as mesas, para ver se tinha algum sentido, e as mesas começaram a responder as perguntas baseado no código, uma batida sim, 2 batidas não, né? O que levou ele a se interessar por isso foram essas experiências que ele fez em relação a esses fenômenos. Aí, se você pegar a humanidade, gente, a manifestação de espíritos na humanidade, ela trespassa tudo, né? Qualquer cultura que você estude tem manifestação de espírito. Os pajés, né? As tribos mais primitivas, né? E, gente, a intuição é uma coisa que permeia todos nós, né? Aquilo que o Thiago falou, de repente eu olho para uma pessoa, tenho certeza que eu conheço ela, mas nunca vi aquela pessoa na vida, mas você passa por ela, aquilo dentro do seu coração fala assim, eu conheço essa pessoa. Você nunca, né, da onde, né? Vi numa viagem, não tem, né? Ou a mesma forma você passa, uma pessoa tem um arrepio, né? Num cruzo santo, né, como o pessoal diz, né? Você sente uma adversidade por aquela pessoa gratuita. Você não consegue saber de onde que foi aquilo, você nunca viu aquela pessoa, né? Então, são sentimentos, são coisas que extrapolam qualquer coisa material que possa existir, né? Então, e mesmo assim, a nossa ciência está tão evoluída, né, que a gente consegue conceber tanta coisa sintética, né? Por que não, né, conseguir lidar com a vida, né? Então, existe alguma coisa além nesse conjunto todo, né? Que é a nossa exteriorização. Então aí, gente, quem tiver o tomo na mão lá, e pode baixar da internet lá, a partir da página 163, ele vem mostrando para a gente, né? Algumas coisas que acontecem que comprovam, né, a existência dos espíritos, né? Tipo assim, fenômenos de exteriorização da alma. Então, tem muita gente que tem impressão viva, e a psicologia pesquisou isso com mais profundidade. Durante o sono, você tem vivências, né? Aí você tem experiência durante o sono, e depois alguns voltam com aquilo tão vivo na memória, né? Que ela consegue relatar essas experiências, né? Que ele chama fenômenos de exteriorização da alma. Que a diferença entre espírito e alma, se a gente não falou ainda, o espírito o espírito, a gente está desencarnado, não tem corpo físico, né? Quando a gente reencarna e se liga a um corpo físico, a gente denomina de alma. Então, o espírito encarnado a gente chama de alma, né? Aqui na terminologia do estudo da doutrina espírita, né?
Então, durante o sono, você se afasta do seu corpo físico e tem experiências e vem e relata essas experiências. Então, isso é uma forma, né? Da onde que a pessoa tirou isso, né? O Kardec, inclusive, chama isso de clarevidência sonambúlica, né? Que é você se desligar do seu corpo e fica em estado de vigília, fica consciente. E quando você volta, você relata e escreve aquilo, né? Depois tem casas mal assombradas e transportes de objetos. Eu não sei se vocês já tiveram experiência disso. Eu já tive, tá? De você ver objeto bater na parede, né? Não é filme do Poltergeist, não. Isso eu vi na casa da minha tia, na casa da minha avó, né? Aí, depois que você estuda a doutrina espírita, que fala assim, ó, juntou médium de efeitos físicos, começa a bater coisa na parede. Que isso é natural, principalmente quando o médium é meio desequilibrado, né? Então são fenômenos que o pessoal conhecia isso como casas mal assombradas e objetos que saem de um lugar e vão para o outro. Não é nada miraculoso isso aí, tem explicação científica, só que a ciência ainda não conhece todos os mecanismos do magnetismo e das forças que interagem entre o plano espiritual e o plano material. Ela vai aprender isso, né? Que hoje a gente usa o passe, né? As culturas orientais já utilizam a imposição de mãos, os passes há bastante tempo, que é o magnetismo, né? Então, toda essa parte de fenômeno de casa mal assombrada, o que é? Esses fenômenos são fenômenos espirituais, que estão ligados a nós como espíritos, né? Depois tem o das mesas girantes, né? É o item 4.3 que ele está citando, que foi uma época que aconteceu isso. Que os espíritos também se manifestam com propósito. Deus não faz nada sem propósito, né? Então, hoje, vocês vão perceber, até o cara velho de doutrina espírita igual eu, quem que tem mais de 30 anos de doutrina espírita aqui? Acho que a maioria de vocês não tem nem mais de 30, né? Então, assim, eu sou desde pequenininho, meu bisavô era espírita, né? E esse fenômeno, antigamente, tinha muito mais fenômeno mediúnico do que tem hoje. Porque era um objetivo atrair as pessoas para o estudo da doutrina com alguns fenômenos. À medida que nós, como humanidade, vamos aumentando o grau de inteligência, a espiritualidade já não precisa chamar a atenção da gente nesse sentido mais, né? Então, ele já... agora você já tem inteligência suficiente para ler o que eu estou explicando aqui e acreditar a partir do seu raciocínio e da sua observação. Eu não preciso aqui fazer nenhum sinal do céu, né? Quem estuda as escrituras lá, o Evangelho de Jesus, que era um sinal do céu, né? Até o Cristo mesmo não deu nenhum sinal do céu em algumas determinadas condições, e outras ele fazia os milagres quando era de interesse da divulgação da Boa Nova. E quando algum fariseu, alguma coisa, tinha lá e falou, não, eu não vou dar sinal do céu, porque agora vocês já conhecem e já tem que crer em mim pelo meu testemunho das coisas que vocês viram eu fazer. Não é toda hora agora que eu vou ficar dando sinal dos céus para vocês. Né? Então, as mesas girantes aconteceram porque tinham que acontecer naquele momento para despertar o interesse não só do Kardec, mas de todo mundo que trabalhou na divulgação da doutrina espírita, a terceira revelação. Agora acabou a funcionalidade, chega de fenômeno desse tipo, né? Isso não acontece. Depois eu tenho a manifestação dos espíritos pela escrita, gente. Então, isso aí, se a gente perceber, o Kardec não conseguiria codificar a doutrina espírita através dos batuques das mesas girantes, né? Porque imagina para você formar uma palavra, ele convencionalizou tantas batidas é a letra A, tantas batidas é a letra C. Ele demoraria uns 200 anos para escrever os livros todos, né? Então, a mediunidade, ela eclodiu nesse sentido também, né? Então, a gente começou a receber mensagens dos espíritos através da escrita. Aí o Chico Xavier foi um expoente disso, né? Desde 1910, ele começou a psicografar no final dos anos 20, depois aí da gripe espanhola, né? Que ele começou a receber os livros. Aí você fala assim, como é que um matuto de Minas Gerais nem com o quarto ano primário fechado, pega um livro, o primeiro livro que ele psicografou chama Parnaso de Além Túmulo. Tinha poesias dos maiores autores do planeta.
Assim, como é que saiu isso da cabeça desse mineiro aqui, que não sabe nem falar direito? Brincadeira, que ele falava muito bem, né? Quem escutar os pinga-fogos aí, toda a fala do Chico, ele fala muito bem dele mesmo, né? Mas, assim, a formação dele era ano primário, lá em Pedro Leopoldo, gente, que é uma cidade... Hoje, Pedro Leopoldo é uma cidadezinha, imagina na época dele, o que era aquilo, né? Não era nada. Aí o cara... Aí vinha mensagem em inglês, vinha mensagem escrita de trás para frente, mensagens de cientista, mensagens de estudos evangélicos densos, né? Então não tem como, né, você falar, mas isso aí veio da onde? Né? Veio de um plano espiritual. Então é a comprovação, tá? Então aí tem, né? Aí começaram as psicofonias, né? Então o médium vem e conversa, né? Mas não é só a conversa, o teor da conversa, né? Então ele fala coisas que somente a pessoa sabia de intimidade dela. Mas se ela sabia de intimidade dela com alguém, aquele alguém estava ali falando para ela, entendeu? Né? Então isso aí foi em N casos, né? Quem vê a parte do Chico Xavier lá, quando ele, uma época da vida dele que começou a psicografar cartas, né? Aí ele chamava a pessoa pelo nome, né? Assim, coisa assim, mas você não me conhece, como é que você me chama pelo nome, né? Como é que você trata de um assunto íntimo da minha casa? Você sabe por que eu estou triste em relação a determinada coisa, né? Aí, assim, gente, tem muita prova disso, né? Então, tem materialização. Vocês estudarem isso, tem fenômeno de materialização, então você consegue... hoje também acontece muito pouco isso, né? Você precisa ter um médium um médium fornecedor de ectoplasma, tem toda uma ciência atrás disso, né? Então você consegue um espírito tomar forma, e tem relatos disso. Mas isso não são coisas comuns, né? A xenoglossia que eles falam são espíritos que comunicam em várias línguas numa língua que não é original do médium, né? Também tem fenômeno de transcomunicação instrumental, então eles induzem mensagens em aparelhos elétricos, né? Que o pensamento do espírito é energia, ele pode induzir num rádio a sair determinada voz, determinada imagem, né? Então, assim, tem, né, as experiências quase mortes são super ricas, né? Você entra no Netflix lá, gente, tem põe quase morte no Netflix que tá vindo um monte de documentário de pessoas que não tem nada a ver com doutrina espírita relatando as experiências de quase morte. De idas e vindas, contatos com pessoas que já precederam, né? Decisões de retornar, decisões de ir. De ir não, né? Porque o cara aí não tinha como dar a experiência, né? Não, volta, né? O cara, quer dizer, o cara querendo ir, mas os caras falam, volta, que você tem que ficar mais um pouco. Os caras, não, eu não quero ir, me deixa eu voltar, que eu tenho que resolver uns problemas, né? Isso aí é rico, isso aí não tem, né? As visões no leito de morte, quando você começa a ver, né? Fulano tá aí, papai tá aí, mamãe tá aí, né? Tem N relatos, né, das pessoas que estão ali à beira do desencarne, já começam a ver o plano espiritual. Então, né? E fenômenos de reencarnação, gente, é só pegar na internet, no YouTube, e ver aqueles menininhos de 4 anos tocando aquelas sinfonias inteiras sem ler nada, né? Me desculpe, né? Quem me falar que aquilo está gravado no neurônio do moleque, né? Não tem, né? Eu não consigo aceitar uma explicação dessa, né? Que ele senta ali num pianinho, que ele não consegue nem encostar o pé, nem a mão, e começa a tocar uma sinfonia lá, e uma melodia do Beethoven, e mas da onde que veio isso, essa facilidade, né? Alguma das habilidades que a gente tem, né, no nosso dia a dia, você fala, nossa, é tão fácil isso para mim, o fulano se mata para fazer isso, para mim eu faço com o braço amarrado, né, que a gente fala. Ah, com certeza a gente já teve essas experiências, né? E assim vai, gente. A nossa literatura é hiper rica nisso e é difícil acreditar que você foi criado como espírito na hora que seu corpo nasceu. É muito mais difícil acreditar nisso do que você acreditar numa reencarnação, né? Aí quando você joga na lógica da justiça divina, então aí acabou, né? Ah, mas por que aquele menino morreu com 4 anos lá, assassinado teoricamente, né? Não tem nada provado. Tudo indica que foi o padrasto que fez isso com ele, né? Que justiça divina existe se uma criança de 4 anos morre assassinada?
Se Deus permite isso, se Deus é todo-poderoso. Se permite é porque há a necessidade daquela experiência por aquele espírito. E nós vamos estudar aqui que geralmente a gente é que pede isso, né, para poder se quitar aos poucos, né, porque isso aí é uma passagem que a gente possivelmente não vai quitar todo o débito, porque a misericórdia divina é imensa, que a gente, com pouco pagamento, ele já a gente já consegue se ressarcir com essa lei, mas as dores vêm, né, as dores estão aí. Então aí a gente começa a compreender, né, que a justiça divina age, aquilo que eu já repeti para vocês vão escutar 1 milhão de vezes assim, tem muita injustiça no mundo, mas não tem nenhum injustiçado. Tá? Então, quando você observa o fato, é uma injustiça. Mas aquele pessoa que sofreu injustiça é um injustiçado? Não é. Aí vamos bater uma foto do que tem para trás, né? Como ele chegou nessa encarnação, falar, não, tá bom, até ele saiu até ganhando pelo que ele passou, a misericórdia poupou ele de um monte de coisa, porque ele fez uma movimentação em direção ao bem. O legal de Deus é isso, né? A gente faz uma movimentação em direção ao bem, se a gente efetivamente vai na direção do bem e na compreensão da lei divina, aquele monte de besteira que a gente fez assim, apaga no sentido de não tem mais o porquê, né, você espiar aquilo, porque você já compreendeu a lei e já está pronto para agir em favor da lei. Então isso assim é muito bacana, né, dessa misericórdia, né? Então é amor, justiça e misericórdia, né? Deus de infinito amor, justiça e de infinita misericórdia. Tudo bem até aí, gente? Agora vai entrar a fase complicada aqui do estudo, tá? Então, todo mundo acredita, né? Então, é importante a gente solidificar esse conhecimento, por que o espírito existe, porque a gente não é só matéria, né? Aí vem, né, a grande mensagem do Cristo no Calvário. É claro, demonstrar humildade em ser julgado. Ele, como governador espiritual do planeta, abaixou a cabeça para Pilatos. Vão me pôr na cruz, tudo bem. Ah, mas você não é todo poderoso, você não podia se poupar desse sofrimento todo. Eu até poderia, mas eu não vou porque eu estou transgredindo uma lei se eu fizer isso. Então, eu como espírito humano, encarnado aqui, eu tenho que me submeter à lei de César. E a lei do Sinédrio, me condenaram, eu não vou espernear. Né? Ele deu todo aquele julgamento, mas a grande lição toda foi o quê? A ressurreição. Né? Quando ele mostrou que a vida continua para quem quisesse ver. E ele não deu uma aparecidinha, não. Ele conviveu com os apóstolos um bom tempo, em espírito materializado. Então, quem quiser entender, que estude, né? Porque a gente acha que assistir um filme sobre Jesus já está bom. Não está nada bom. A gente tem que passar a nossa encarnação inteira cavucando lá o Evangelho e todo esse manancial que a doutrina espírita nos trouxe, além dos Evangelhos. E a grande riqueza nossa é essa visão da vida do Cristo do plano espiritual. Que essa riqueza dos livros de Humberto de Campos, das interpretações de Emmanuel, aí a gente já adentra também nessa visão do Paulo Estevão, né, que a gente tem uma outra visão da trajetória de Paulo. Olha que riqueza isso, né? Olha que bênção que a gente está recebendo aí, né? De ter todo esse... Nós somos privilegiados, gente, nisso aí, né? Isso aí tá para todo mundo ler, né? Mas a gente chegou primeiro, então nós estamos bebendo na fonte da água limpa, assim, uma coisa maravilhosa, assim, da gente poder ter contato. Essa mensagem que o Francisco leu aí, meu pai do céu, né? Ela é uma coisa muito, muito profunda, né? Você vê que é uma mensagem do quê, Francisco? 2 páginas? Daria para a gente ficar o ano inteiro estudando essa mensagem. 1 página, né? Que tem a profundidade, né? Aquela coisa que fala lá dentro do nosso coração. Cada parágrafo tem uma lição, né? É o Evangelho, né? Isso aí é a interpretação do Evangelho. Então tá bom, gente, vamos lá, porque senão a gente não vai... Nós temos 15 minutos para ler um negócio aqui que vai passar para a semana que vem. Pergunta número 100 do Livro dos Espíritos aí, quem tiver com ele na mão. E aí vem a dura realidade que quem somos nós?
A dura sim, porque a gente se acha, né? A gente se acha. E o pior da gente se acha é que a gente assume um lugar que a gente não tem. Quando a gente se acha, a gente começa a se achar melhor que o nosso próximo. Aí que começa um monte de confusão nossa. Um monte de atrapalhada que a gente faz, né? Que a gente se acha melhor que os outros, a gente começa a julgar os outros. A gente começa a viver uma vida irreal de ilusão. E aí vem as desilusões, vem as depressões, vem as incompreensões, e todas as mazelas todas que derivam da gente achar que a gente é alguma coisa muito melhor do que a gente realmente é. E a doutrina, nesse ponto, ela vem nos jogar na cara qual o nível que a gente é, né? E aí tem lá no item, logo depois que termina o perispírito, né, na pergunta 96, ele abre com o subtítulo assim, ó, diferentes ordens de espíritos. E o Kardec é hiperdidático aqui, viu, gente? São iguais os espíritos ou há entre eles qualquer hierarquia? São de diferentes ordens, conforme o grau de perfeição que tenham alcançado. Então, a hierarquia do plano espiritual, gente, é uma hierarquia real. Não é uma hierarquia material de poder, de herança, de força. Não. É hierarquia moral. Hierarquia de virtude. Hierarquia de engrandecimento espiritual. Então, existe hierarquia, sim. Só que aquilo, o elevado socorre o inferior. Aqui não, o elevado aqui pisa no inferior, né? A nossa humanidade ainda, o que sabe mais humilha o que sabe menos, né? No plano espiritual, o elevado tem a alegria de servir, né? Então é um pouquinho diferente. Aí vem a pergunta 97. As ordens ou graus de perfeição dos espíritos são em número determinado? Os espíritos respondem, são ilimitadas em número, porque entre elas não há linhas de demarcação traçadas como barreiras, de sorte que as divisões podem ser multiplicadas ou restringidas livremente. Todavia, considerando-se os caracteres gerais dos espíritos, elas podem reduzir-se a 3 principais. Os espíritos estão sendo didáticos para conosco. Então, tem várias hierarquias, mas eles estão falando assim, ó, vamos dividir em 3 para poder ficar fácil para vocês entenderem. Aí ele já começa pela melhorzinha, tá? Na primeira, pergunta 97, quem estiver acompanhando aí. Na primeira, colocar-se-ão os que atingiram a perfeição máxima, os puros espíritos. Gente, aqui vamos pôr assim, perfeição máxima abaixo de Jesus, tá? Espírito crístico que a gente conhece, pergunta 625, 85, depois me corrija, 625 do Livro dos Espíritos. Qual é o guia e modelo que Deus nos deu para seguir? Jesus. Então, ele é o espírito crístico, é o governador espiritual do nosso planeta. Então, o espírito puro está abaixo dele. Acima de Jesus tem o Cristo do sistema solar. Acima do Cristo do sistema solar tem o Cristo da galáxia. Aí vai, né? Os caras vão ficando mais bonzinhos. Quanto maior a abrangência da gestão deles, mais elevado é. E não me pergunta onde vai parar, isso que não vai parar, né? Isso não vai parar, porque Deus é infinito. Nós vamos na trilha dele, né? Nós estamos bem acompanhados, né? O homem não tem fim, nós também não. E a alegria que nós vamos ter, ela também não vai ter fim. Então vamos nessa. Vocês já viram que vocês vão ter que dar conta do monte de areinha aí que vai virar princípio inteligente e vai virar espírito humano, né? Já sacaram, né? Onde é que vocês vão chegar, né? Cada um de nós aqui vai ser um Cristo planetário. Então, nós vamos começar com o Cristo do planeta, depois nós vamos ganhar umas promoçõezinhas aí. Então, se preparem que tem muito trabalho aí pela frente, né? Então, os primeiros são os puros espíritos, tá?
E eu vou contar uma coisa para vocês aqui que nós vamos coisar. Não tem esses aqui, não estão encarnados, não, viu? Então, nós não estamos nesse esquema aí, não. Mais bonzinho que a gente se acha. Sorry. Esses estão lá ajudando Jesus lá a coordenar esse planetão aqui. Eles estão lá coordenando as equipes que estão socorrendo o pessoal do Covid, eles estão coordenando as águas, os sóis, toda essa gestão planetária que tem aqui. Eles estão negociando com algum espírito de outro planeta para vir dar um socorro para nós, já estão arrumando um lugarzinho para os espíritos que não vão conseguir fazer a transição planetária, para eles poderem ajudar em outro planeta mais inferior, já estão negociando isso tudo aí, isso dá um trabalhão, né? Então não estão por aqui, tá? Formam a segunda os que chegaram ao meio da escala. Olha que simples. O desejo do bem é o que neles predomina. Desejo do bem, tá? Os que estão no meio da escala têm desejo do bem. Olha como é que nós somos, hein, gente? Eu tenho outra notícia triste para dar. Nós não somos esses caras, né? Os bons espíritos não são nós, não somos nós, tá? Eles têm o desejo do bem, é o que neles predomina. Então, o desejo do bem predomina em tudo. Tudo que eles vão fazer é direcionado para o bem. Pertencerão à terceira os que ainda se acham na parte inferior da escala, os espíritos imperfeitos. Aí, moçada, é a nossa turma. É nós. A ignorância, o desejo do mal e todas as paixões más que lhes retardam o progresso, eis os que caracteriza. Mas eu, espírito imperfeito, mas eu sou tão bonzinho, eu não desejo mal para ninguém, né? Eu cuido de todo mundo, né? Aí a gente faz um rio, né, de coisa boa que a gente faz, né? Mas olha, gente, infelizmente a gente é espírito imperfeito. Se alguém falar diferente para vocês, vocês correm dessa pessoa, tá? Se vocês chegarem a algum centro espírita, o cara fala, você já é um espírito bom. Lembra que quando o menino lá chamou Jesus de bom mestre? O que Jesus falou para ele? Lembra disso? Bom, só o Pai. Se o Cristo falou isso, quem somos nós para falar que nós somos bons, né? A gente fala bom só Jesus, né? Porque aí está na nossa escala. Então é isso, gente. O que nós vamos agora? Eu fui muito duro com vocês, não? Vocês vão dormir bem hoje? O pessoal que está atrás das câmeras aí. Não fiquem tristes, tá? Sabe por quê? Porque nós estamos tudo no mesmo barco. Não tem ninguém aqui que tá em situação diferente. Isso não deve nos desanimar. Isso aí deve trazer o que para nós? Mais tolerância com aquelas pessoas que a gente acha que são piores que a gente. Então, quando a gente vê alguém cometer erro, que a gente já, a princípio, a gente acha que não cometeria, porque talvez, se submetido às mesmas condições daquela pessoa, a gente cometer erros piores do que os dela, que a gente se engana muito, a gente não se conhece, né? Então, assim, isso nos auxilia, assim, olha, eu não entendo muito bem, mas vamos, né, estamos tudo no mesmo barco, somos todos imperfeitos, vamos segurar aí, né? O cara me deu uma fechada no trânsito, aí você começa a raciocinar assim, poxa, ele pode estar com o pai, né, passando mal, ele pode estar distraído, né? E a gente começa a tentar achar alguma coisa que amenize um pouquinho aquela raiva que a gente teria e ao invés da gente xingar a pessoa, a gente até conseguir não xingar, que já é uma evolução, né? Se a gente conseguir desejar o bem para ela, melhor ainda, né? Mas se a gente conseguir não desejar o mal para ela, já é uma evolução. Aí é aquilo que eu falei, vamos respeitar o nosso tempo também, né? Se a gente já tem consciência que a gente é imperfeito, não vamos querer, né? Não vamos sair de uma hora para outra e ficar bonzinho. Não vamos, não adianta. Isso é um trabalho interior, de conhecer como é que a gente é mesmo de verdade. À medida que a gente conhecer a nossa inferioridade, a gente vai tomando ciência que as coisas vão ser diferentes, né? A nossa tolerância vai começar a aumentar devagarzinho, né? A nossa paciência. Aí a gente começa a não se achar melhor que os outros. Já é uma coisa assim, gente, se a gente conseguir não se achar melhor que o nosso semelhante,
Isso vai trazer tanto benefício para a gente, mesmo a gente não evoluindo nada, não ganhando virtude nenhuma. Que a gente está engrandecendo e fortalecendo a nossa base, que é essa humildade que Jesus tanto falou para nós. Que a gente ainda não tem noção, a gente se acha muito melhor que os outros ainda, né? Então, à medida que a gente toma conhecimento do nosso grau de inferioridade, isso vai nos fortalecendo. Que nós vamos derrubando toda a ilusão que a gente poderia ter nesses séculos todos que a gente acha que a gente é bonzinho, né? E está tentando negociar com o Pai um lugar no céu, né? E fazer uma caridade que não é uma caridade real, é uma caridade aparente, só para garantir alguma coisa no futuro. Ok? Nós vamos parar por aqui hoje. Nós vamos retomar na semana que vem. Quem quiser ler da pergunta 100 até... Aí nós vamos passar classe por classe, tá? E a gente vai se identificar nas classes, tá? Olha eu aí, um pedacinho meu ali, ó, um pedacinho meu acolá. Então, à medida que a gente for navegando aqui nas classes, nós vamos aprender a nos reconhecer dentro delas, né? Isso vai ser nossa, se a gente conseguir se reconhecer, vai ser ótimo. Que a gente já sabe onde é que a gente tem que tomar cuidado. Não é bem tomar cuidado, à medida que a gente se conhecer, as coisas vão se transformar. Porque tem uma coisa muito boa nessa história toda, né? Na hora que Deus nos criou, ele criou simples e ignorantes, mas ele pôs um negocinho lá no nosso DNA espiritual, que é ele. Então, nós estamos fecundados pelo Criador. Então, dentro dele, a gente é parte dele, né? Então, o que nós estamos fazendo toda essa evolução, esse aprendizado, para que a gente deixe que isso floresça. E à medida que isso for florescendo, a gente vai, né? A gente vai se transformando paulatinamente. Tudo bem? Ok, gente? Então, só um último pedido aí para a gente poder encerrar, para o Francisco fazer a prece para a gente. Se vocês puderem todo santo dia, né, no momento de oração, pedir pela nossa humanidade hoje, vai ser tão legal, né? 2 minutos de oração aí no recôndito da sua casa, né? Eleva o pensamento a Jesus, né? Quem tem afinidade com Maria, né? Que já estudou alguns, entrou na vida quando ele o São João, né? Quem que é o João, né? O João Evangelista, né? Quem já estudou a vida do João, admira, né? Ou Francisco de Assis, quem estudou, né? Porque esse negócio de você adorar santo é uma coisa, outra coisa é você entender o trabalho daquele espírito como um espírito elevado e falar assim, nossa, o que você fez pela humanidade é muito legal, né? Então eu vou me conectar a você pelo exemplo que você me deixou, né? Isso não é uma adoração, é uma conexão com planos superiores, né? Então, com João, com Maria, com Paulo, é ótimo, gente. Ou com alguém que vocês têm na vida de vocês, que é uma pessoa muito querida, né? Que já transcendeu, já passou por outro plano, né? Se conecte a elas e peça pela humanidade, né? Que aí essa energia que você está emitindo naquele momento, naqueles 2, 3 minutos, aquilo vai engrandecendo o planeta, né? Se cada um de nós jogar essas energias no éter, o plano espiritual vai captar isso e vai fazer chegar onde é necessário. Tudo bem? Então tá bom, gente. Obrigado aí. O chat está aberto lá, o WhatsApp, podem perguntar. Se alguém quiser fazer alguma pergunta em específico, tá lá o meu número lá no WhatsApp do Francisco, tá? Fiquem à vontade para a gente trocar ideias. A gente aprende muito aí conversando. Francisco, você faz oração para a gente, por favor? Então vamos elevar nos pensamentos